coloquei como título Um Novo Lugar em Cristo, a topografia da salvação. Vamos ler então, a partir do verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. A topografia, essa palavra que coloquei aí no subtítulo do sermão, é uma ciência que estuda os terrenos. E essa palavra vem do grego, a palavra topos, no grego, significa justamente lugar. A gente tem em português a palavra utopia, que significa justamente um não lugar, ou um lugar não existente. Utopia, no máximo, um horizonte de aproximação. Mas a topografia, ela envolve, portanto, o estudo dos lugares, dos terrenos, tanto das suas medidas, da representação dessas medidas através dos mapas, a análise, né, da extensão física desses lugares e também das características do solo. Se é um terreno rochoso, se ele é alto, se ele é plano, se ele é um morro e assim por diante. Isso é estudado na topografia. Agora, aqui na carta de Paulo aos Colossenses, a doutrina da salvação é explorada por Paulo a partir de uma figura espacial. Por isso que eu me lembrei da topografia. Paulo encara a salvação, aqui em Colossenses, como sendo a transferência do crente de um espaço para outro. Por isso ele vai dizer, lá no verso 13, que nós já passamos semanas atrás, que Deus nos arranca de um domínio das trevas e nos transporta para o reino de seu Filho amado. Então, tudo isso é feito, essa mudança de lugar aí, da geografia, da topografia, do terreno onde nós estávamos para outro, para que nós agora tenhamos acesso à presença de Deus. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso destino final. E a maneira como essa transferência acontece é justamente pela intermediação da obra de Cristo. Como o pastor Bruno leu ali em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo é esse caminho de chegada até o Pai, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se passa por Cristo essa mudança de terreno, a gente precisa lembrar um pouquinho daquela densa mensagem da semana passada. Os irmãos perseveraram comigo até o final aqui. Eu creio que a parte mais densa de toda a carta, se você não estava ou não pôde assistir, assista depois, para você entender a própria lógica do desdobramento do que virá em seguida. Porque na semana passada nós vimos os versos 15 a 20, onde Paulo trabalha o hino cristológico. Ou seja, é um hino que fala da pessoa de Cristo. E esse hino, ele nos afirma basicamente que Cristo é esse intermediário de toda a criação de Deus, e ele é também o intermediário da obra de redenção que Deus opera no mundo. Ou seja, começando pela criação, não é? Os céus e terra foram feitos através de Cristo, pela sabedoria de Cristo. Então, tudo que há de bom no mundo, tudo que há de justo, de verdadeiro, de belo,
tiveram origem na sabedoria de Cristo e devem retornar, ou seja, devem estar submetidos ao governo de Cristo. É isso que Paulo quer dizer, sintetizando ali no verso 16 da carta, quando ele diz que tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o que dá o ponto de partida de tudo e ele é o destino final, o telos de tudo também. Isso no que se refere à criação, ok? Mas Cristo também é esse intermediário da redenção. Porque, como nós sabemos e nós vimos, o mundo criado por Deus, desde a queda, não é mais perfeito. E nós experimentamos isso na pele. Com a entrada do pecado no mundo, houve este desarranjo de toda a criação. E isso se aplica a todas as esferas do mundo. Às vezes as pessoas pensam que a entrada do pecado comprometeu simplesmente o ser humano com Deus, mas não. Isso comprometeu o ser humano com o seu próximo, comprometeu o ser humano com a natureza, com a sociedade, comprometeu a sua própria racionalidade, ou seja, pensamentos errados e equivocados, comprometeu os nossos sentimentos e as nossas emoções, comprometeu a esfera política, por assim dizer, o governo civil. Enfim, tudo que está no mundo foi comprometido pelo pecado. Tudo que nasce no mundo pós-queda nasce sob o signo da imperfeição. E este é o terreno inicial no qual todos nós nos encontramos. Relembrando aqui a topografia. Então, o sermão hoje, nesses 3 versículos aqui, passagem bem curtinha também, é muito simples na sua estrutura. Nós vamos ver aqui, pegando essa metáfora da topografia e usando a imagem que o próprio Paulo aplica da espacialidade, da transferência de reinos, nós vamos ver o lugar de onde Deus nos tirou, o topos de onde Deus nos tirou, o lugar onde acontece a reconciliação e, por fim, o lugar onde nós devemos permanecer. Primeiro, então, o lugar de onde Deus nos tirou. Isso está no verso 21. Olhe lá na sua Bíblia. Paulo diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente eram inimigos por causa do mau procedimento. Essa é a primeira afirmação de Paulo. Algumas Bíblias colocam uma outra tradução alternativa, dizendo: outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento por causa das vossas obras malignas. A ideia aqui é similar. Algumas Bíblias colocam separados, outros colocam que nós éramos estranhos, ou seja, estrangeiros também. E isso no que se refere na nossa relação com Deus. A ideia é que nós não pertencíamos ao povo de Deus. Nós estávamos longes, estranhos, alienados do contato com Ele. Pense o seguinte, pense que um rei, ele é alguém que domina sobre um determinado ponto territorial, né? E nesse espaço onde o rei ali reina, existe uma certa familiaridade entre o povo e entre o próprio rei. Ou seja, existe um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Normalmente, a língua é a mesma, a cultura é a mesma, os hábitos do povo são os mesmos, são similares. E existe, então, no interior deste reino, uma harmonia, existe uma paz, existe uma alegria do povo em pertencer a este domínio. A nossa representação política no Brasil, há muitos anos, ela é muito ruim e a gente nem tem ideia do que significa isso, né? Pertencer a um reino que a gente se alegra e tem orgulho de dizer que estamos todos no mesmo barco e ali, né?
Mas existe, assim, ao longo dos povos, deveria ser assim na história, este senso de pertencimento, de familiaridade, de acolhimento, de aconchego. Esse é o conceito de nação, de unidade, apesar da diversidade. Mas qual que é o ponto de Paulo aqui? Paulo quer nos dizer que, embora Deus seja um rei sobre toda a terra, o ser humano rebelde não reconhece o seu reinado. Ele vive dessa forma, ele vive como um estrangeiro, separado, desgarrado, perdido. Ele vive alienado deste reino no qual o Filho amado de Deus reina. Só que existe um agravante também sobre isso. Porque, no final das contas, não existe, de acordo com a Bíblia, ser humano sem reino. Não existe nunca independência absoluta de algum reinado. A questão passa a ser a qual reino nós pertencemos, em qual reino nós estamos. Aqueles que querem escapar do reinado do Filho de Deus estão automaticamente servindo ao reino das trevas. Sim, onde o diabo e seus demônios são quem reinam. E é isso que está dito lá no verso 13, como nós já rememoramos em alguns momentos. Ele nos resgatou do domínio das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então vejam que está dito aqui, é que só existem duas opções. Ou nós estamos debaixo do reino do Filho amado de Deus, um reino onde há graça, onde há amor, onde há perdão, onde as coisas são verdadeiras, ou então nós somos, como Paulo diz aqui no verso 21, inimigos de Deus. E qual que é a prova de que estes estão debaixo desse outro reino, são de fato inimigos de Deus? Será que não tem uma posição intermediária aí? Não tem um que está do lado, né, do domínio das trevas, tem um que está mais ou menos e tem outro que é amado por Deus? Não. A resposta bíblica é não. Porque, olha lá o verso 21, ele diz: outrora éreis estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Como é que se reconhece alguém que não está debaixo do reinado do Filho amado de Deus? Paulo responde aqui dizendo que é pelo entendimento e pelas obras. Ou seja, é a partir da mente e das ações, dos pensamentos e das ações. E é de fato na mente, meus irmãos, que nós descobrimos as coisas que valorizamos e, a partir disso, vivemos por elas. Aquilo que você se apega com a sua mente, com o seu coração, é aquilo pelo qual você vai também viver. Então é na mente que alguém define, por exemplo, quais são as suas prioridades financeiras. Se vale ou não vale a pena ofertar para uma obra missionária. É na mente que alguém decide se vale a pena investir em plantação de igreja, se vale a pena ter um cuidado e compaixão pelos necessitados. É na mente que alguém define se a família firme na fé é algo importante ou é indiferente, se os filhos forem crentes ou não. Isso tudo começa na mente. E depois disso se desdobra em ações. Por isso Paulo fala de entendimento e obras, né, que são malignas. Então as ações malignas, as obras, elas podem se voltar contra os interesses do reino de Cristo. Tanto ativamente, quando alguém vive uma vida fora daquilo que Deus espera, fazendo o que desagrada a Deus, quanto também de maneira passiva, ou seja, ela sabe o que é fazer o bem e não faz. Isso o Tiago nos mostra ali na sua carta. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando alguém deixa de se importar com o que Deus considera importante, essa pessoa está cometendo pecado.
E esta era a vida dos colossenses, antes de Cristo os resgatar. Essa era também a nossa vida, antes de conhecer o Evangelho. Por isso ele diz, outrora éreis inimigos de Deus, afastados, estrangeiros. E aqui é uma lição para nós, meus irmãos, a partir desse primeiro verso. Nós precisamos ser transformados na nossa mente e nas nossas ações, a partir do conhecimento do Evangelho. Aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração precisa ser aquilo que tem lugar e espaço na agenda de Deus também. A idolatria, ela nada mais é do que uma organização incorreta da hierarquia dos valores. A idolatria nos leva a supervalorizar aquilo que não importa e a subvalorizar aquilo que é muito importante para Deus. Percebem? E o que é a coisa mais importante no final das contas? Nesse texto aqui, na ambiência onde nós estamos, é Cristo. Como eu já disse, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então pense que entre você e as coisas que você faz, as coisas que você age, né, as coisas que você se relaciona no seu dia a dia, está Cristo como intermediário. Ele é o intermediário da criação, Ele é o intermediário da redenção. Então, entre você e o seu trabalho, tem Cristo. E se você entender isso, você vai trabalhar melhor. Entre você e o relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, com seus filhos, tem Cristo. E se você pensa e medita nisso, você vai também tratar melhor as pessoas. Você vai entender que precisa agir com amor, com paciência, com gratidão, com zelo, com cuidado. Porque Cristo é o seu intermediário entre você e o seu próximo também. Entre você e o dinheiro que você tem Cristo. Nós não somos donos de nada. Né? O próprio Cristo disse ali no Sermão do Monte que não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou a Mamon. Então, entre eu e o dinheiro que eu acho que é meu, tem Cristo. E isso importa na maneira como eu vou fazer a administração. Então, entre você e as coisas na sua casa, das coisas mais banais, a cadeira que você tem, a cama que você dorme, tem Cristo. E aí você pode, se for uma cama muito confortável, dar graças a Deus. Ô Cristo, muito obrigado por esse travesseiro, por essa cama. E se estiver desconfortável, você ora, ô Jesus. O Senhor sabe que eu estou precisando de uma cama nova, mas não está sobrando, então me ajuda para comprar outra. Percebe? Essa é a extensão do governo de Cristo. Do macrocosmos ao microcosmos. Sabe? Nós estamos vendo aqui na carta aos Colossenses essa grande descoberta, para aqueles que não sabiam. Cristo é rei sobre tudo, sobre todos. Das maiores às menores coisas. E Ele é rei e Ele, então, intermedia a tudo. Então, isso implica na maneira como nós pensamos e valorizamos as coisas, na maneira como nós vamos agir em relação às coisas também. Vamos, então, agora para este segundo lugar. Para esse segundo topos aqui, que é o lugar onde acontece agora a reconciliação entre nós e as coisas, e entre nós e Cristo. Olha o verso 22. Mas agora Ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Bom, nós estávamos separados de Deus, éramos estrangeiros, inimigos. A pergunta, então, é: onde é que acontece a virada de chave nessa história? Onde é que as coisas começam a mudar? Quando é que nós somos transportados dessa primeira posição? E a resposta de Paulo é essa: a partir da cruz de Cristo. É mediante a morte que Cristo nos pavimenta o caminho até Deus. É a partir de sua morte que Ele nos compra
com o seu sangue para si, que Ele nos perdoa de nossos pecados, que Ele nos tira desta antiga posição de inimigos para sermos agora pessoas amadas por Deus. Por isso, Cristo é a nossa paz, meus irmãos. Ele nos tira do império das trevas. E aí é algo que Paulo está repetindo aqui, mas que ele já disse lá no verso 20, olha, no final do hino cristológico, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E foi necessário que isso acontecesse. Tem pessoas que pensam, mas precisava de todo esse drama da salvação para que a nossa salvação acontecesse, morte, sangue, Cristo morrer, ser sepultado, ser humilhado, cuspido, uma coroa de espinhos sobre ele. Era necessário. Era necessário. Assim, o Pai concebeu para que nós fôssemos apresentados diante dele, como Paulo diz aqui, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, irrepreensíveis. Vejam o seguinte, meus irmãos, mesmo no nosso mundo aqui, quando você vai ter um encontro com alguém importante, com alguma autoridade ou com alguém que você admira, você não pode ir de qualquer jeito. Você não pode ir com qualquer roupa, por exemplo. Jesus fala sobre isso nos evangelhos. Ele conta uma parábola falando de um banquete que algumas pessoas foram convidadas a participar, mas teve alguém que chegou lá e não estava com a roupa adequada para a festa, certo? E por isso não pôde entrar, não pôde participar do banquete. Agora atenção, muita atenção. A última coisa que Jesus quer nos ensinar com essa parábola é sobre roupa. É a última coisa. Porque o que esse texto está nos falando é que ninguém tem o direito de chegar diante da presença de Deus a partir das suas próprias credenciais, a partir dos seus próprios atos, a partir da sua própria virtude. Percebem? A partir das suas próprias obras. Lá em Apocalipse, no verso 7, capítulo 7, verso 14, olha o que é dito. Estes são os que vieram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. As nossas próprias vestes, os nossos próprios atos, as nossas próprias credenciais não nos dão o direito de chegar até a presença de Deus. Por isso era necessário Cristo, a cruz, o sangue, como Paulo enfatiza tanto aqui. Então você não se apresenta diante deste rei. Havia o império das trevas, há um novo rei. Mas você não se apresenta diante desse rei por si mesmo. Você não chega à presença de Deus pelas suas próprias obras. É preciso a graça de Cristo. É preciso o sangue de Cristo. E a graça que foi manifesta ali na cruz. Hebreus 9, 22 nos diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Desde o Antigo Testamento era assim. Quando o judeu levava ao templo, o animal sacrificava, já para mostrar isso, de que ele não tem direito de chegar diretamente à presença de Deus, mas que precisa de algo para aplacar a sua culpa e o seu pecado, para que Deus o receba. Então nós não tínhamos direito também de sentarmos à sua mesa neste banquete, como eu fiz referência. Nós não éramos pessoas amáveis quando Deus nos amou. Você pode se perguntar, mas por que eu não tinha o direito? É porque você era inimigo de Deus. Você não era flor que se cheire. Nós éramos inimigos quando Deus nos reconciliou. E é isso que Paulo diz aos Romanos, né? Que Deus prova o seu amor para conosco, sendo pelo fato de que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Isso é o Evangelho, meus queridos. Isso é o Evangelho. Então, é na cruz este lugar onde acontece a reconciliação.
E aí nós vemos no último verso agora, no verso 23, este lugar onde nós devemos permanecer. Vejam lá. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está nos mostrando aqui nessa parte final? Depois de falar que éramos inimigos, depois de falar que aconteceu a reconciliação, ele simplesmente, nessa última parte, diz para que as pessoas continuem firmes, para que perseverem na fé, para que não desanimem, para que não tirem os seus olhos de Cristo, para que não percam a esperança, como ele diz. Então isso aponta para uma extensão futura, não é? Ele diz, e as traduções também variam aqui, eu andei pesquisando e até conversando com um amigo sobre isso. Aqui, na minha tradução da NVI, nos dá uma ideia de que o Evangelho ele tem sido propagado, ou seja, é algo processual, e que está em expansão e crescimento em torno do mundo. Mas algumas Bíblias também dizem esse Evangelho que foi propagado, ou seja, já aconteceu. Ou seja, a partir da morte e ressurreição de Cristo no passado, isso que aconteceu é algo que tem implicações futuras. Então ainda está tendo seus desdobramentos, né? Então é neste terreno que nós devemos permanecer, da fé, da esperança. É neste novo terreno onde nós estamos, em que devemos agora criar as nossas raízes. Tem pessoas que vêm para a fé, mas às vezes parece que as raízes do império das trevas não foram arrancadas com todas as forças. Mas já que você pertence a Cristo, não tem mais para onde fugir. O que importa agora é fortalecer ainda mais essas estruturas. É você buscar ter uma vida devocional, firme, santa, e firmar mesmo as suas raízes para que você possa crescer e frutificar. Olha o verso 6, como as coisas se conectam. Lá atrás, o que Paulo diz: por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, Paulo, como um bom professor, está ecoando ainda essas palavras que ele já disse aqui, para que nós continuemos firmes no Evangelho e continuemos dando frutos. Então, o recado que sobra para nós é esse, meus irmãos, porque Paulo acrescenta por último no verso 23, aí, quase como se fosse uma nota de rodapé, o seguinte: olha, este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, um bom crente em Cristo, depois de ter cuidado da sua fé pessoal, depois de estar firme em Cristo, importa agora anunciar este evangelho também a outros. E Paulo está valorizando isso aqui na carta. Ele falou de Epáfras, ele chama esse Epáfras de fiel ministro, e agora ele também se coloca nessa posição de alguém que é ministro de Cristo. E cada um de nós, de alguma maneira, tem condições de também levar adiante essa palavra, de compartilhar com as pessoas à nossa volta o que Deus já tem feito por nós. E importa para nós sempre relembrarmos essa estrutura que ele nos apresenta aqui. Nós, assim como todas as pessoas do mundo, éramos inimigos, fomos reconciliados na cruz e agora podemos ser instrumentos da reconciliação, anunciando o Cristo que reconciliou consigo todas as coisas, como Paulo diz, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Vamos orar para que Deus faça de cada um de nós fiéis ministros da sua palavra, onde nós estivermos. Deus santo, Deus poderoso e bondoso,
nós te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza da sua sabedoria infinita, que desde a eternidade estabeleceu um plano de fazer com que todas as coisas convergissem em torno da pessoa bendita de Cristo. Ó Senhor, foi através dele que nós fomos arrancados das garras do pecado, do diabo, do mundo, escravizados pelo medo, pela culpa, pelo temor, pela inimizade, pela guerra. Senhor, quantas são as misérias que uma pessoa longe de Ti passa na sua vida. E nós rogamos a Ti, Senhor Deus, para que cada um que aqui está tenha o seu coração cada vez mais esta doce presença de Cristo, esse desfrute da Tua bondade, Senhor Deus, que nos atingiu, que nos alcança e que nos faz até mesmo ministros da Sua palavra, onde nós estivermos. Por isso, opera, Senhor Deus, essa obra em nós, para que nós venhamos a desfrutar mais da Sua presença santa e para que, desfrutando disso, nós também transbordemos para as pessoas à nossa volta, neste mundo caótico, Senhor Deus, que é tão carente da Tua graça e do Teu amor. Nós rogamos por isso, Pai, para que a nossa igreja seja uma bênção onde nós estivermos, não por aquilo que temos em nós mesmos, mas por causa do Cristo que carregamos conosco. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e vão em paz. Domingo temos um encontro aqui novamente.